Olá pessoal, Ivan Júnior aqui falando e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o poder do mindset, o poder da vontade. Eu acredito que nós vivemos numa época bastante conturbada para as pessoas, principalmente aí para os mais jovens, quando nós falamos sobre perspectivas de futuro, quando nós falamos sobre essências humanas e sobre conquistas, né? Então, como que uma determinada pessoa ela consegue determinadas coisas e outras não. Isso tudo é muito influenciado hoje, principalmente pelas redes sociais. Então, o que nós acompanhamos todos os dias, nós vivemos essencialmente, na grande maioria das vezes, nós vivemos conectados com as diversas redes sociais e não tem jeito, nós acabamos por ser influenciados então por essas redes sociais. Então, desde a hora que nós acordamos, quando nós vamos ver uma rede social lá qualquer e aparecem lá pessoas felizes, viajando, com roupas muito interessantes e com situações muito interessantes, ou seja, parece que ninguém tem problema lá nas redes sociais, e daí eu me questiono, então por que a minha vida não é parecida com a daquela pessoa? E com isso, ou melhor, as pessoas que viviam num tempo, como no meu caso, onde não existiam as redes sociais, nós também costumávamos fazer essas comparações quando eu via lá, então, meu vizinho ou meu cunhado, meu amigo que comprou um determinado bem material e conseguiu evoluir na vida de tal jeito, e eu não. Então, essas comparações, elas são muito naturais entre as pessoas, mas elas acabam gerando conflitos internos e o problema a questão é como responder a esses conflitos, ou seja, o que de fato origina ou faz com que determinada pessoa tenha sucesso na sua trajetória de vida, né? E quando eu digo sucesso, gente, vocês podem entender assim como qualquer coisa que te traga uma satisfação, um senso de realização pessoal. Então, sucesso pode ser você ter bastante saúde, sucesso pode ser você ter uma harmonia no seu lar, sucesso pode ser você ganhar uma medalha numa determinada competição, da qual você treinou bastante para isso, sucesso pode ser você passar numa prova de vestibular, pode ser você terminar o seu curso universitário que você tanto queria fazer desde criança, até sucesso pode ser também você ganhar seu primeiro milhão, comprar a sua casa dos seus sonhos, o seu carro, enfim. Então tudo aquilo que te traz uma realização pessoal, você pode entender como sucesso. E muitas vezes eu digo assim, ou melhor, eu me pergunto, o que faz então com que eu alcance sucesso? E o que eu percebo é que as pessoas elas procuram então, na grande maioria das vezes, nas questões mais esotéricas, ou seja, procuram por respostas em religião, respostas no destino. Quem nunca ouviu falar, ou pelo menos alguma vez se perguntou se o destino realmente existe? Ou seja, eu nasci para essa vida e eu sou predestinado a passar por determinada situação. Então, assim, não adianta eu fazer nada, não adianta eu estudar muito, eu trabalhar muito, porque eu nasci nessa situação, eu tenho que cumprir determinada missão, né, nessa vida para compensar determinada coisa que eu fiz na minha vida passada. Então tem algumas pessoas que vão por essa linha de raciocínio, outras que vão para uma linha mais evangélica, mais cristã, outras mais budistas, enfim. Então, assim, não querendo aqui mencionar ou até desmerecer qualquer tipo de crença, de filosofia, de raciocínio que você tenha, mas trazendo para minha experiência de vida, tanto pessoal,
de onde eu vim, da minha origem, de onde eu estou agora e onde eu pretendo chegar, bem como também fazendo diversas análises sobre outras pessoas, né? Então procurando analisar mais profundamente como que outras pessoas têm sucesso em determinada área, o que elas fizeram para ter sucesso naquela área, eu chego à conclusão de que o tema central disso tudo está definitivamente no mindset, está definitivamente na força de vontade. E daí também existem algumas teorias, né, que colocam essa questão como lei da atração ou como que nós somos os construtores da nossa própria realidade. E por essa linha de raciocínio eu tendo a aceitar um pouco mais ela, não no sentido assim mágico, espiritual, não numa coisa nesse sentido, mas sim, eu sou o responsável pela construção da minha vida, porque através da minha força de vontade, né? Então, assim, o que eu digo, né, para vocês aqui nessa conversa bem informal, é que você precisa, primeiramente, saber para onde você quer ir. Então eu falo isso bastante, já falei bastante em outros vídeos meus, eu uso bastante essa analogia. Não adianta eu levantar, eu acordar no meu dia e não saber para onde eu vou naquele dia. E eu saio de casa e eu saio de casa para onde? Imagina como seria a nossa vida se fosse, né, dessa forma. Me levantei, fiz o que eu tinha que fazer, saí de casa, agora eu vou para onde? Eu vou para qualquer lugar. Não, eu preciso ter uma definição, né, daquele meu dia, de para onde eu vou. E é certo que eu vou chegar lá nesse local onde eu vou. Óbvio, algumas coisas podem acontecer no caminho, mas trabalhando estatisticamente, há uma probabilidade bem grande de que eu chegue naquele local ao qual eu sei para onde eu quero ir. Assim como eu sei que no final do dia ou do meu compromisso na rua, eu vou voltar para casa, eu quero voltar para casa e eu quero voltar a dormir de onde eu acordei. Então é mais ou menos por aí, como numas férias, por exemplo, e eu entrei de férias hoje no meu trabalho, da minha empresa, e o que eu vou fazer, né, nessas minhas férias? Eu vou entrar lá no computador e eu vou comprar uma passagem para onde? Para qualquer lugar, não sei, porque eu tenho... Olha, imagina como isso seria totalmente desastroso se fosse dessa forma, né? Não, então se eu comprei uma passagem para ir para o país tal, o país X, então é fato que quando há uma probabilidade muito grande, né, de eu chegar no aeroporto, eu pegar o avião que vai para aquele destino e de fato o avião chegar naquele destino e daí tudo isso acontecendo, eu estou aproveitando, né, todo esse momento. Isso é muito importante também, ou seja, as minhas férias começou a partir do dia que eu não vou mais trabalhar, né? Eu não preciso mais ir trabalhar na minha empresa, eu estou de férias. Então eu começo a aproveitar as minhas férias a partir dali, né? E não assim, apenas quando eu chegar lá no meu destino. Então, gente, entenda que a vida, ela é sobre isso. Só que, como eu fiz a analogia das férias, as férias, ela tem um tempo, e geralmente esse tempo é curto. Então, as pessoas tiram 15 dias de férias, 20, 30, até mesmo 10 dias de férias, mesmo que seja lá os 30 dias de férias, isso passa muito rápido, isso é curto. Então, se eu não tiver um planejamento, saber realmente o que eu vou fazer, na verdade eu não vou fazer absolutamente nada, né, nas minhas férias, eu não vou aproveitar
as minhas férias. Então a vida ela também passa muito rápido, ela é muito curta. Então se eu não souber para onde eu quero ir, o que eu quero ser, o que eu quero conquistar, seja lá o que for, vai ser muito difícil de eu, de fato, alcançar isso. Bom, então a primeira coisa é nós sabermos para onde nós queremos ir na vida. E é muito importante que de onde nós saímos, a partir da nossa origem, onde nós não sabemos falar, nós não sabemos nenhum tipo de idioma, nem o nosso idioma materno, nós não sabemos nem andar, nós não sabemos pedir comida, olha isso, como que a gente nasce, né? Então, a partir dali, nós temos que chegar num destino de evolução. E que bom se esse destino de evolução, ele não seja apenas eu aprender o meu próprio idioma, eu saber andar, eu saber fazer a minha própria comida, apenas isso. E também aprender a trabalhar um pouquinho para poder pagar as minhas contas. Então, que bom que essa evolução ela seja muito maior, né, do que isso, que você evolua muito mais, que você aprenda muito mais coisas, que você faça muito mais, que você preferencialmente deixe um legado. Nem que esse legado seja para sua família, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos, enfim. Então, preferencialmente que você deixe uma marca, que você deixe uma lembrança, que você deixe algo de você. Isso é evolução, né? Então, para isso, você tem que saber para onde você quer ir, o que você quer fazer. E hoje sim, no mundo globalizado, no mundo tomado pela internet, eu sei que às vezes é difícil nós sabermos o que realmente nós queremos fazer com tantas opções, com tanta facilidade de acesso a tantas coisas. Mas é muito importante e esse vai ser o diferencial. Você saber o que você quer. A partir do momento que você sabe o que você quer, você tem que traçar estratégias para que você alcance aquele seu objetivo. A mesma coisa mais uma vez, lá nas minhas férias, então se eu quero ir para determinado local, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma passagem aérea com ou sem escala? Qual vai ser o horário do meu avião? Então, depois que eu chegar lá, em qual hotel eu vou ficar? Então, assim, se eu tiver tudo programado direitinho, a quantidade de dinheiro que eu tenho que levar, a quantidade de dias que eu vou ficar, cumprir as exigências do local para onde eu tenho que ir. Então, assim, as minhas férias, você concorda que vai ser muito melhor? Eu vou aproveitar ela muito mais. Por quê? Porque eu já tracei todos os planos, os passos, né, que eu tenho que seguir. Gente, a vida é a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu sei para onde eu quero ir, então o que eu tenho que fazer para chegar lá nesse meu ponto que eu quero? Então, a partir desse momento, eu vou começar a definir estratégias e, de fato, eu vou cumprir essas estratégias. Agora, muito, muito, muito importante é aproveitar o processo, porque não é sobre apenas chegar no cume do monte que eu quero escalar. Se eu quero escalar o Everest, quem faz isso, estar lá em cima do Everest, é questões de minutos, até porque eu não posso passar a noite lá. Eu tenho que chegar lá, tirar algumas fotos e descer muito rápido. Então vocês percebem que para eu chegar no topo do Everest, eu tenho que ter, antes de chegar lá no Himalaia, uma preparação muito grande, psicológica, física, financeira, tempo, tudo. E quando eu definitivamente, essa preparação ela pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do nível em que eu me encontro. E quando de fato eu chegar lá no Himalaia, eu tenho que escalar ainda. Então, dependendo mais uma vez do meu nível, essa escalada pode demorar 7, 10, 15 dias, enfim. Então vocês percebem que o que importa realmente não é no momento que eu cheguei lá no cume, mas sim todo o processo que se envolveu para que eu chegasse lá. E, de fato, é justamente
esse processo que vai me gerar evolução, que vai me gerar crescimento. Quem nunca pagou uma festa de 15 anos, ou pelo menos fez algumas preparações, né, para a festa de 15 anos, ou até mesmo para o casamento, ouviu alguém fazer algum relato, sabe muito bem disso, que uma festa ela dura lá cerca de 4 horas, uma média de 4 horas, e muitas vezes você passa uns 2 anos pagando essa festa, se preparando para essa festa. Então assim, o que importa são aquelas 4 horinhas que você passou de festa, ou todo esse tempo, né, que você passou preparando a sua festa. Por isso que é muito importante você aproveitar o processo. O processo é que vai te trazer muito mais conhecimento do que você chegar lá no cume. Mas você chegou, ok, você passou pelo processo, por todo o tempo, você alcançou o cume. E agora? O que você vai fazer? Você vai descer e vai se aposentar? Você não vai fazer mais nada? E quando eu falo sobre chegar no cume de uma montanha, como por exemplo o Everest, entenda você qualquer coisa da sua vida que você queira alcançar, seja terminar um curso de graduação, seja aprender um idioma novo, qualquer coisa, tá bom? Que você pense. E aí, você conquistou esse objetivo. O que você vai fazer agora? Você vai ter outro objetivo, você vai fazer outra coisa, porque a vida é justamente sobre isso. Então, enquanto nós temos vida, enquanto nós temos esse fôlego, nós vamos fazer isso. E quando você está empenhado, quando você tem foco, quando você muda o seu mindset, a probabilidade de você alcançar isso que você deseja é gigante, é muito grande. E o que seria esse mudar o seu mindset? É você acreditar com todas as suas forças de que sim, você pode alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você quer. E uma das formas de você estar ciente, consciente e com certeza disso é você já se ver naquela posição, tá bom? Então imagina que você quer ser um médico, por exemplo, você quer ser um advogado, um engenheiro, você quer trabalhar viajando, quer ser um repórter trabalhando viajando. Imagine que você é isso. Na sua essência você é um médico, na sua essência você trabalha viajando. A única coisa que você precisa agora é fazer o processo. Então, vocês podem ter certeza que, independente da sua fé, e isso, pelo menos, é o que eu percebo, tá bom? Com toda a minha experiência, independente da sua fé, independente do que você acredita, é necessário, sim, que você tenha um mindset correto para aquilo que você deseja. É necessário, sim, que você tenha força de vontade. É necessário, sim, que você saiba para onde você quer ir. E é necessário, sim, que você aproveite o processo e cresça, evolua com o processo. Aí, se você for uma pessoa religiosa, se você tiver lá uma... Tudo bem, isso pode até somar para te dar mais força, para te dar mais fé, né? Mas se você não tiver esses elementos do qual eu citei, vai ser muito difícil de você chegar onde você quer chegar, tá bom? Então, assim, era isso que eu gostaria de trazer nesse vídeo de hoje, tá bom? Saiba que a vida é maravilhosa, a vida é bela e a vida é um dom, é uma magia, é um dom muito, muito maravilhoso, surpreendente, incrível. Porém, o que você tem que saber é que grandes coisas trazem grandes responsabilidades. Então, para que você evolua, para que você construa um corpo forte, para que você se diferencie no conhecimento ou qualquer coisa desse tipo, tem que haver uma certa dose de dedicação, uma certa dose de esforço, uma certa dose de dor. Se você não tiver isso, a dor, a dedicação, o esforço, muitas vezes você não
você ter algumas derrotas, sim, no caminho, isso faz parte do processo. Então, aquela derrota, na verdade, vai ser uma oportunidade para que você tire conhecimento, para que você aprenda, tire aprendizagem daquele momento, né, de que você não esperava. Mas não permita que isso pare para que você chegue no seu destino, tá bom? Então era isso que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje. Espero que você, a partir desse vídeo, se você não souber, que você já comece a descrever, né, a pensar no que você quer e viaje nisso, né? Tenha isso como uma viagem, tá bom? Entre agora nesse trem, nesse avião que vai te levar, que vai te conduzir até onde você quer chegar. E não se esqueça de aproveitar o processo, de aproveitar o caminho. Me acompanhe aqui nesse canal para mais dicas como essa, e eu te garanto que ainda nesse ano, alguns dias mais à frente, daqui a alguns mesinhos, eu tenho muita coisa para você, muita novidade para você aqui nesse canal, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você conquistar os seus objetivos, porque esse canal é sobre superação e eu acredito que você possa se superar. Muito obrigado, fique com Deus.